Olá a todos. Nesse conteúdo, nós vamos ver por que nós perdemos vendas todos os dias e a gente não percebe. Meu nome é Rita Moiteiro, sou especialista em neurociência e estratégia de vendas. Tenho uma empresa com o meu marido que a gente ensina pessoas a transformar conhecimento em negócios lucrativos e também empresas a faturar mais. Eu deixei aqui na descrição um link de uma comunidade nossa no WhatsApp. Você pode entrar na comunidade, lá nós passamos um monte de conteúdos durante a semana e é gratuito, então se inscreve lá. E nós vamos começar, o que que você vai aprender nesse conteúdo? Você vai identificar o vazamento que está drenando suas vendas todos os dias. Da onde que está saindo dinheiro, onde você está perdendo dinheiro na realidade. Mesmo que você ache que está fazendo tudo certo, às vezes a gente acha que está fazendo tudo corretamente, mas o dinheiro às vezes fica na mesa e a gente não sabe de onde que sai. Vai entender como transformar esforço em resultado previsível, saindo do achar para o medir, como propõe Peter Drucker. Nós vamos ver a respeito desse teórico de vendas. E você vai aprender a montar um processo comercial simples, mas poderoso, que aumenta a conversão sem precisar de mais seguidores ou mais anúncios. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um monte de seguidor lá, só empatando as nossas redes sociais, e na realidade o que nós precisamos é de pessoas que realmente queiram comprar e não de seguidor. Eu sempre costumo dizer que seguidor só que dá like apenas não paga boleto. Então você verá isso, esse processo simples. E qual é o erro que eu até coloquei aqui, basiquinho, vender sem processo. A maioria das pessoas não perde vendas por falta de talento, produto ou esforço, e sim por falta de processo. A gente vê um monte de empresas, de médias, de grande porte, deixando dinheiro na mesa. E, principalmente, quem é o one person business, a pessoa que é dona do seu próprio negócio. Às vezes, falta processo, a pessoa tem uma ideia super genial, tem uma sacada muito boa, tem talento. Um talento que eu falo no sentido assim, tem conhecimento na área, porque eu não acredito muito nessa questão de talento, eu acredito no fazer. Tem que fazer o máximo que você puder. Zig Ziglar, que é também um teórico de negócios, de vendas, ele fala que quanto mais você faz, melhor você fica. Então, eu acredito nisso. E só que assim, aquela pessoa ela tem aquele conhecimento, mas ela não tem processo. Se ela não tem processo, ela acaba perdendo dinheiro, ela acaba não fazendo as coisas que tem que fazer para que o negócio cresça. Vender de forma improvisada cria inconsistência. Um dia você vende, outro dia não. Isso gera ansiedade e sensação de incapacidade. Eu vejo muito isso em loja física. Loja física, eu vejo que às vezes o dono da loja ele vende, ou se ele tem funcionário, o vendedor ele vende um dia, no outro dia ele não vende. Só que aí isso gera ansiedade da parte do dono da loja, porque muitas vezes o vendedor não está nem aí. Às vezes tem loja que o vendedor realmente é um vendedor que o dono contratou uma pessoa que é correta, que sabe fazer processo de venda, que não é aquele vendedor chato, mas às vezes o dono da loja ele não teve sorte de contratar um vendedor que tenha visão de negócio, visão de vendas. E aí, o que que acontece? Isso vai gerar ansiedade, isso vai dar a sensação de incapacidade, porque às vezes nem o dono da loja sabe vender. E no final do mês, ele vai ver que não teve retorno financeiro. Isso daí, gente, quem dirá com quem trabalha na internet, quem trabalha online. Às vezes não tem o processo correto, não cria conteúdos que realmente vão atrair clientes, não tem uma conversa. Esse conteúdo ele não tem uma conversa com o cliente, não está resolvendo uma dor desse seu cliente, do público em potencial. E não vai gerar resultado. Vai ter
conversão, não vai ter uma oferta boa, vai converter. Esse erro derruba a gente porque ele não aparece como um problema óbvio. Você acha que o problema é preço, o público ou o conteúdo, mas na verdade você não tem um caminho claro que leve o cliente até a compra. O caminho não está claro, você não passou pelos processos, pelas fases do processo que tem que ser passado. Você não criou autoridade, você não gerou conexão com o seu cliente. E aí você acha que é o preço e vai lá e despenca o preço, e aí piora a coisa. Porque a gente, assim, quando a gente baixa o nosso preço, o que acontece? Você pode gerar uma desvalorização. Seu cliente vai achar que você está, assim, ele vai te desvalorizar. Nem sempre. A gente vê muita empresa aumentando, muito dono de produto, aumentando o preço do seu produto, quem presta serviço aumentando o seu serviço e melhora cada vez mais as vendas. Não é o contrário. E às vezes a pessoa acha que é o público, e talvez até pode ser, porque às vezes você não fez a pesquisa lá de mercado antes, você não começou fazendo pesquisa de mercado. E aí simplesmente inventou o produto lá e colocou achando que o produto ia bombar, e na realidade o produto não está resolvendo o problema de ninguém. E aí você não vai vender também. Entenderam como a questão do processo é importante? E o que é um processo comercial e por que ele muda tudo? O processo comercial é um conjunto de etapas estruturadas que guiam o cliente. Eu coloquei aqui etapas estruturadas. Por que etapas estruturadas? Se você não tem estrutura, você não vende. Você não vai conseguir guiar o seu cliente desde o primeiro contato que você tiver com ele até o fechamento. Você simplesmente vai passar etapas, você vai pular etapa e não vai ter a finalização da venda. Peter Drucker defendia que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se você não souber medir isso, se você pular processo, se você não souber fazer a continha lá para saber se a sua margem de lucro está certa, se você não saber quais são os seus custos fixos, se você não souber qual é o seu custo variável, se você não souber na sua empresa qual é a sua margem, qual é a margem de contribuição, LTV, CAC, que é o custo de aquisição, por aquisição de cliente, você não vai gerenciar o seu negócio e não vai dar certo. Então, sem processo, você não mede, sem medir, você não melhora. Como você vai escalar se você não sabe medir nada? Se você pula etapa, se você não estrutura as etapas da sua empresa? Quando você tem um processo, você transforma vendas em um sistema. Sistemas são previsíveis, escaláveis e você ajusta ao longo do tempo. Você ajusta. Zig Ziglar fala isso, de tanto fazer, melhor me torno. Bom me torno. Gente, é uma coisa tão que parece assim, ah, mas ela está falando óbvio. Mas é esse óbvio que faz com que 60% das empresas fecham no Brasil, não conseguem chegar a 5 anos. A pessoa não consegue entender isso. E eu vejo um monte de gente que monta um negócio, que tem lá uma loja, e aí ela inventa de montar a mesma loja em outra cidade. Montar, o que deu certo, vou montar, mas às vezes nem está dando certo lá, não está dando lucro. E a pessoa quebra. Eu vejo muito caso assim. Eu e meu marido, o Thiago, a gente atende empresa direto, a gente fala, pelo amor de Deus, não faz isso. E não é só isso, erros básicos. Às vezes o dono, o empreendedor, ele tem lá o seu grupo de vendedores e os vendedores estão ociosos. E aí falar, ah, não, eu preciso expandir, vou para um lugar maior. Aumenta o custo para a estrutura física, às vezes nem precisa, aquela loja, aquele lugar que está, já está pagando aluguel caro, já está compensando, não está nem compensando na realidade,
porque os vendedores estão ansiosos, às vezes tem vendedor que não sabe fechar a venda. Tá lá. Ah, mas eu tenho medo de uma pô, tadinha. Gente, às vezes é preferir você pagar o seu vendedor, ele ficando em casa, do que ele lá na sua loja. Às vezes ele vai dar menos retorno, ele preferir ficar em casa, ele vai dar menos prejuízo, você vai ter mais retorno financeiro do que deixar seu funcionário lá trabalhando para você. Esse é o problema, não posso mandar embora. Entendeu? Vai ter muito mimizento que vai falar, mas você está falando para mandar embora, Rita. Ai, fascista. E na realidade, a gente tem que pensar como empresa. E você que é um one person business, você também tem que analisar isso. Aonde eu estou deixando dinheiro na mesa? É na hora do meu fechamento? É na hora de captar leads? O que eu estou fazendo? Eu estou deixando de criar ações? Estou preocupada em arrumar meu escritório aqui e não estou fazendo conteúdo que conecte? Ou estou fazendo só conteúdo de palhaçada? Os outros riem de mim, curtir para ter bastante visualização, mas não está me gerando venda. A gente tem que pensar isso. Quando você tem um processo, você transforma vendas num sistema, e sistemas previsíveis e escaláveis, já falei isso aqui. O ciclo da venda, onde você está perdendo dinheiro. A venda não acontece só no momento do pagamento, ela acontece nas etapas. E aí eu trago uma formulinha aqui, que eu gosto de falar AIDA, porque a AIDA lembra uma ópera, e a AIDA, a ópera AIDA. Eu gosto muito de ópera, sou professor lírico também, então eu sempre falo AIDA, mas o pessoal fala AIDA, tanto faz. Atenção, a pessoa te vê. Então, o seu conteúdo gerou atenção, o seu produto gerou atenção, do serviço a pessoa parou para ver. Aí você tem que gerar o interesse, ela tem que se conectar com a sua mensagem. Como está sendo a sua mensagem? A mensagem ela está clara para você gerar primeiro a atenção, depois o interesse, ela se conectar com a sua mensagem, porque a pessoa ela pode ter atenção, mas de repente ela passa o conteúdo lá. Se você é criador de conteúdo na internet, se tem um produto, infoproduto, ou se você está fazendo publicidade na internet, a pessoa ela tem que ter atenção primeiro. Aí você tem que despertar o interesse. E para despertar o interesse, você tem que conectar. A sua mensagem tem que atingir profundamente a dorzinha lá do fundo do coração, para ela se conectar com você, se conectar com a sua mensagem. E aí depois você vai ter a outra chamada para ação lá na frente. Então você primeiro tem que gerar autoridade. Você tem que trabalhar o seu personal brand, que é mais do que posicionamento apenas. Você falar que é só um posicionamento, personal brand, é muito limitado. Tem tudo uma coisa por trás disso daí. Você tem que realmente resolver a dor do seu cliente, não ser o bambambam da internet. Você tem que resolver a dor do cliente. Simplesmente ego não paga boleto também. E aí você tem que despertar um desejo, ela começa a querer o que você oferece. Você despertou interesse, ela se conectou e ela vai querer saber o que você está vendendo, porque ela vai começar a querer, porque ela viu que você resolve o problema. E aí você parte para a ação, call to action. Você faz uma oferta de valor para ela e ela vai comprar. Então, essa formulinha basiquinha, AIDA, ou AIDA, falar. Se você não tem clareza dessas etapas, você perde pessoas no meio do caminho sem perceber. Porque se você não gerou atenção, você não vai gerar interesse e a pessoa não vai comprar. Se ela não tiver um desejo, ela querer realmente comprar, ela ver que você realmente tem esse produto, se esse produto é importante, não adianta. Se você não tem clareza dessas etapas, vai perder as pessoas. Exemplo prático, você posta conteúdo. Atenção, falei, mas não conduz para uma conversa, interesse. E outra coisa, gente, para você gerar o interesse, você tem que conversar com a pessoa. Não adianta você já querer empurrar o produto. Ser aquele vendedor chato de porta,
de, de porta, que fica de porta em porta, aquelas malinhas. Você tem que conversar, você tem que saber perguntar, saber o que a pessoa precisa. Ela só vai se conectar com você se você pergunta isso. Ou até conversa, mas não gera desejo. E o resultado, a venda nunca acontece. A venda nunca acontece. É que nem aquele vendedor, eu nunca me esqueço de uma loja que eu entrei. Eu tinha, antigamente, eu comprava numa loja de sapato, na minha cidade, e o dono da loja ele era super, super, super. Ele ia, eu dava aula de música na parte da noite, e durante o dia eu trabalhava em um banco. E ele ia comigo lá, ele sentava na minha mesa. Na época eu nem me lembro qual que era meu cargo lá no banco, já tem tantos anos. E ele sentava na minha mesa lá e ficava conversando comigo e me analisava. E começava a fazer um monte de pergunta para mim. E eu fazendo pergunta para ele também para vender produto no banco, e ele fazendo pergunta para mim. E era meio que um troca-troca lá de perguntas, né? Ah, o que, que você faz? O que, que você gosta? Não sei o quê. Eu sei que assim, ele perguntava as coisas que eu gostava, disfarçadamente. E eu comecei a analisar e ver que ele estava fazendo entrevista comigo. Gente, era batata. Passava 2 dias, 2, 3 dias, no máximo uma semana. E chegava lá com um monte de sapato. Eu já contei isso em outros conteúdos meus. E ele falava assim: olha, Rita, trouxe aqui para você esses sapatos. Vê se esses sapatos vão servir você, mas eu acredito que você vai gostar muito. Gente, a hora que eu abria as sacolas de sapato, era tudo sapato que eu gostava, das cores que eu gostava, do jeito que eu gostava. Claro, eu ficava com tudo. Ele era genial, porque ele perguntava, ele sabia o que, que eu precisava. E ele levava sapato para mim, para trabalho. Eu cantava, né? Eu canto, eu sou cantora lírica. Eu, para apresentação minha, do jeito que eu gostava, sapato para sair, para noite, sapato para o dia a dia. Gente, ele levava exatamente sapato. E aí depois ele morreu, a loja dele acabou. É, depois que ele faleceu, eu não comprei mais na loja dele, na realidade, porque o a pessoa que ficou, né, não sei quem foi, se foram filhos, nunca foram atrás de mim para que eu continuasse sendo compradora, sendo cliente deles. Então, eu nunca mais fui, eu passei a comprar em outras lojas. E a loja acabou fechando na minha cidade. E aí um dia eu entrei numa outra loja e eu vi a diferença assim absurda de atendimento. Eu cheguei na loja, fiquei quase meia hora olhando o sapato e os vendedores não levantaram a bunda da cadeira para poder me atender. A dona da loja estava lá, uma cara de antipatia, não levantou para saber. Aí eu perguntei se ela tinha, eu queria comprar uma bolsa preta, tava as bolsas lá em cima, em lugar que não dava, que eu tinha que ficar assim, e ninguém teve a coragem de me perguntar: posso te ajudar? Que é o básico. Eu ainda perguntei, aí comprei uma bolsa ainda péssima, uma bolsa de péssima qualidade, porque eu fiquei tão assim, absorta, né, do atendimento, porque a gente entra nas lojas e já analisa tudo, né? Para com isso, e já analisa tudo. E eu acabei pegando uma bolsa ruim lá, paguei caro, nunca mais coloquei meus pés na loja. Inclusive, as pessoas me indicam, eu falo: ó, não entra naquela loja, loja péssima. E eu falo mesmo que eu não quero amiga minha comprando naquela loja horrorosa. Então, a gente tem que ter cuidado, gente. Se você não conversa, se você não gera desejo, se você não gera interesse, a venda nunca acontece. E pior, a gente passa a não. Sabe, tem loja que eu até tenho dó do dono, e eu não desmereço a loja para ninguém, porque eu acho assim, ele está no processo dele. Mas aquela loja lá, pelo amor de Deus, aquela loja lá, pode pensar, me dar. Então, assim, não seja o vendedor, o vendedor dono daquela loja. Eu não vou falar qual loja é, mas essa loja existe até hoje, mas está lá parada. Eu acho que as pessoas compram lá porque ainda é uma loja que ainda tem ainda sapatos que são e bolsas que são um pouco mais clássicas, mais tradicionais, e as pessoas procuram coisas estruturadas. E na minha cidade tem muita modinha, e lojas tem muita boutique, boutique muito cara, então lá ainda é um lugar que tem ainda um preço que é caro, mas não é tanto, né? Caro assim, no sentido
Não vou nem entrar nessa questão de ser caro, porque as lojas boutiques têm roupas boas, mas às vezes para a realidade da cidade é uma realidade que não combina muito por ser uma cidade de porte, uma cidade pequena, né? Vamos lá falar então sobre CAC, conversão em métricas. O que você deveria estar acompanhando? Sem métricas, você está operando no escuro. Alguns indicadores básicos que podem garantir êxito no seu negócio. CAC, custo de aquisição de cliente, quanto você gasta para conquistar um cliente. E se você tem que analisar isso, por quê? Porque se o seu CAC, o seu custo de aquisição por cliente for maior, o lucro que você está tendo, está gerando por esse cliente, e se esse cliente não for recorrente, ele não comprar mais, o seu ticket médio dele for menor do que quanto o seu cliente paga em média, que é o ticket médio que eu vou falar aqui, ao longo do ano, o teu LTV, na realidade, ele não for maior do que o que você teve de custo por aquisição desse cliente, você já está deixando dinheiro na mesa, entendeu? Então, o CAC, o custo de aquisição por cliente, ele tem que ser maior, tem que ser menor, aliás, do que o quanto seu cliente gasta ao longo do processo. Às vezes, no primeiro mês, você vai gerar um CAC lá de R$ 500 para o cliente. Então, eu estou jogando alto, tá, gente? E, de repente, você tem um cliente que gastou R$ 400. Quer dizer, você teve uma perda. Só que no outro mês, ele gastou R$ 800. Então, ó, você já teve de 500 para R$ 800, você já teve um ganho um pouquinho maior. Segundo mês. Primeiro mês você perdeu 100. Mas se você juntar tudo isso, seu cliente gastou quanto na sua loja? 800 mais 400, 1.200. Então, aí você tem que fazer essa diferença. Então, há um pouquinho, não é nem longo prazo, porque 2 meses não é longo prazo, eu penso sempre 2 meses a curto prazo ainda. Você teve um retorno. E aí, ao longo do processo, do ano, ele vai gastar uma média de 500, R$ 600. Então, você já pagou já aquele custo de aquisição, porque ele é recorrente. Então, a gente tem que saber fazer essa conta. Taxa de conversão, quantas pessoas entram no funil versus quantas compram. Então, quantos leads você está gerando, quantos contatos e quantos fechamentos você está gerando. Você tem que ter isso. Conta de padeiro, gente. Ticket médio, foi o que eu falei, quanto cada cliente gasta em média, paga em média. Então, você tem que ver o seu ticket médio também. Esses números mostram exatamente onde está o problema. Isso é uma das coisas, tá? Porque às vezes o problema é até antes. Às vezes você não está adquirindo cliente porque a sua mensagem não está sendo clara. Você nem chega nisso ainda, ele nem entrou no funil ainda. Aí eu coloquei um exemplo aqui clássico. Se muita gente chega, mas pouca compra, o problema é na conversão. Se pouca gente chega, o problema é de atração. Você tem que saber aonde e tem que corrigir o mais rápido possível isso daí. E aí eu coloquei aqui o mito do conteúdo bom vende sozinho. Apesar de Peter Drucker falar que o marketing bom é aquele marketing que o produto já se vende sozinho, a gente tem muito engano nisso daqui ao longo da nossa vida, nos nossos negócios, quando a gente acha que conteúdo ele está vendendo sozinho. Esse é um dos maiores enganos que um empreendedor pode ter. O conteúdo bom pode atrair a atenção, mas quem vende é o processo por trás do conteúdo. Você pode ter um conteúdo excelente, mas se você não souber fechar a venda, é claro que tem produtos que vendem por si só. Eles estão tão consolidados no mercado que é só você, sabe, colocar em 5 segundos, fazer uma merchanzinha lá, o negócio já dispara. Só que, se você não é essa empresa, você tem que tomar cuidado com isso. Sem CTA, Call to Action, sem chamada para ação, sem condução, sem estratégia, um Call to Action
Sem condução, sem estratégias, você cria audiência, mas não atrai clientes que vão apertar o botãozinho da sua felicidade, que não vão comprar de você, não vai entrar dinheirinho no caixa. Então, a gente tem que ter uma chamada para ação com clareza, uma oferta clara, objetiva. E a gente tem que saber conduzir estrategicamente, e não só criar audiência por criar audiência. Você precisa parar de postar esperando que alguém se interesse sozinho e começar a guiar a pessoa intencionalmente para a decisão. Tem que ter muito cuidado com isso, de achar que a pessoa vai entender. A gente tem que dar toda a clareza possível. Se você, dependendo da rede social que você faz o conteúdo, às vezes a rede social ela é de entretenimento. Você vê, por exemplo, Instagram, TikTok, entretenimento. Lá é raso, as pessoas estão procurando se divertir. Então, seu conteúdo ele tem que gerar atenção. Aqui no YouTube, o conteúdo já é mais aprofundado. Daqui 10 anos vai ter gente vendo o meu conteúdo aqui. Então, é um lugar mais interessante se você gosta de conteúdos mais profundos. Então, eu gosto muito do YouTube por isso também. Mas você vai precisar anunciar nas outras redes sociais. E aí você precisa ter plataformas. Como estruturar um processo comercial simples e eficiente? Você não precisa de algo complexo, precisa de algo claro, algo simples, específico. Um processo básico. Conteúdo que gera identificação. Topo de funil. Convite para uma interação, comentário, direct, grupos de WhatsApp. Isso daí, essas comunidades estão ajudando muito. Conversa estratégica, entender a dor e o contexto do seu cliente. Se você não tiver uma conversa estratégica, você não vai vender. Apresentação da solução. Uma oferta alinhada com o que o cliente precisa, deseja ou sonha. Se você não apresentar uma solução para o seu cliente, não entender a dor lá no fundinho do coração do cliente, você vai perder cliente. Eu vejo muito isso em lojas, eu vejo em supermercados, eu vejo em academias. Às vezes a gente fica dando um monte de dica, faz isso, eles estão nem aí para você para não falar outra palavra. Eu vejo isso daí tipo, atendimento de cabeleireira, que você fala que você quer uma coisa, a cabeleireira briga e fala que é para fazer outra coisa, e você acaba saindo, indo para outro lugar. Gente, acorda para a vida. E isso acontece em loja física. Você está lá com a pessoa, lá de frente, de cara com a pessoa, imagina online, que você tem um monte de informação ao mesmo tempo. A pessoa está lá rodando a tela do celular. A gente tem que ter cuidado com isso. E o fechamento com direcionamento claro. Se você não direcionar claramente para fechar a venda, você não vai. Então, a gente tem que ver o que é conteúdo para autoridade, o que é conteúdo para conversão, para venda. O erro da maioria é pular etapas, principalmente a conexão diagnóstica. Coloquei até aqui em negrito, que é para vocês, destacado aqui, que é para vocês entenderem que, principalmente a conexão e o diagnóstico, se você pular essa etapa, você não vende. Qual a importância do diagnóstico antes da oferta? Vender não é empurrar produto, e sim resolver o problema das pessoas. A gente vê um monte de gente empurrando produto. E eu falo assim, não vai dar certo. Porque as pessoas, elas querem resolver o problema delas. Elas não querem resolver o seu problema. Elas estão nem aí para você, o que você está falando. Elas querem resolver o problema delas. Se você fizer uma pesquisa na sua vida pessoal, senta no meio de um monte de gente e começa a deixar as pessoas falarem. Tem gente que vai falar o dia inteiro e não vai te dar a oportunidade de você falar porque é sobre ela, não é sobre você.
O cliente não está nem aí com o que você quer vender para ele. Ele está aí com o que ele quer resolver do problema dele. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Quando você não entende a dor lá no fundinho do coração da pessoa, você oferece algo genérico e oferta genérica não converte. Um bom diagnóstico aumenta a conversão porque faz a pessoa sentir: "Ah, isso aqui foi feito para mim." Quando a pessoa sente que você entendeu a dor dela, ela vai comprar de você. Essa é a base da venda. E é por isso que é importante você entender que a gente só consegue vender bastante escalável se a gente vende conversando com a pessoa, perguntando, entendendo o problema dela e solucionando. Eu coloquei aqui padronização, o segredo que separa quem vende às vezes de quem vende sempre. Se cada venda depende do seu humor, seu dia a dia ou da sua inspiração, você não tem um negócio, você terá de contar com a sorte. A gente não pode depender do nosso humor, a gente tem que ter consistência. Se eu for depender do dia que eu estou inspirada, gente, eu nunca estou inspirada. A gente desanima ao longo do dia, é uma coisa que não dá certo. É um familiar que fica doente. Quem tem idoso na família sabe, eu tenho um monte de idoso na família. Um dia não está bem aqui, você tem que correr para o médico, um dia não está bem. Você tem, às vezes, um filho que está doente, você tem a sua mulher que está doente, às vezes sua filha que está preocupado que ela vai pegar ônibus lá naquele ponto, que ela vai chegar tarde, que você tem que ir lá acompanhar ela para ela não sofrer nenhum problema no caminho dela. Você tem que acompanhar, ou você tem que pegar um monte de ônibus para poder chegar no lugar, metrô, sabe Deus, aluguel, você está fazendo um negócio online, tem criança berrando do teu lado, teu filho, e às vezes ele fica só um período na escolinha, porque você não consegue pagar uma escola integral, não sei como que funciona hoje, né? Mas você pensar no seu humor, você não vai, gente, você não vai fazer nada, você não vai vender, você não vai criar conteúdo. É um monte de problema que acontece no nosso dia. O que a gente tem que fazer? A gente tem que padronizar, ter roteiro de abordagem, ter perguntas-chave, ter sequência de fechamento, ter um script. Estuda com o script em casa. Estuda, treina o script na frente do espelho e faça as perguntas. Você tem que ter perguntas-chave na ponta da língua. E aí você elimina já uma boa porcentagem aí de nãos para você no seu dia a dia. O simples fato, às vezes, de você escolher uma Steve Jobs, ele escolhia, se não me engano, ele usava camisa polo, preta, e calça jeans, tênis branco. Você vê um monte de gente fazendo isso. Por quê? Você já elimina a decisão de ficar escolhendo roupa. Para a mulher é mais complicado, a gente gosta de estar com uma roupinha diferente, né? Para a gravação. Mas, gente, isso é uma sacada. Usar preto, tem dia que eu não estou com muito tempo, eu coloco um pretinho básico e bora lá. Então, até isso ajuda. Quem dirá você padronizar uma estrutura? Criar estrutura, você criará consistência e transmitirá autenticidade, porque sempre você tem aquele sistema, aquele método que você vai transmitir a autenticidade, que você vai ficando bom cada vez mais. Otimização contínua, o pensamento de quem cresce. Aqui entra novamente Peter Drucker. Você não precisa acertar tudo de primeira, mas precisa medir, ajustar e evoluir constantemente. Você tem que entender. Essas perguntas que eu coloquei vão te ajudar a medir isso, a ajustar, e isso vai fazer com que você evolua no seu processo. Onde estou perdendo mais pessoas? Se é na atração ou se é na conversão? Ou se é no processo em si, se eu não estou conseguindo gerar interesse, lembra do AIDA? Se eu não estou conseguindo despertar a atenção, se eu não estou conseguindo despertar o desejo da pessoa querer comprar. Qual etapa tem menor conversão? Você tem que saber isso. O que posso testar diferente para mudar isso? Procure ajustar rápido.
porque esse é o segredo. Quanto mais rápido você ajusta, melhor é. Mas aproveite o mercado como um workshop para você de conhecimento, para você adquirir conhecimento. A gente tem o mercado é o melhor termômetro que tem para o nosso negócio. É o melhor termômetro. Se você está no começo e já está indo no começo, ótimo, porque é mais fácil para você ajustar e você não vai perder dinheiro lá na frente. O duro é se você já tivesse num processo todo, já tudo validado, deu certo, de repente alguma coisa começa a dar problema. Você deu uma validada aqui, mas ficou alguma coisa pulando e vai dar um problema lá na frente. A gente ajustar rápido ajuda. E quais as 3 formas de aplicar isso hoje na sua vida? Eu coloquei 3 formas que eu apliquei. São formas práticas. Eu coloquei 3 formas porque o nosso cérebro ele consegue trabalhar em blocos. Não adianta eu ficar jogando um monte de coisa que eu não faço nada. Coloquei isso aqui. Mapeie seu processo atual. Escreva exatamente como uma venda acontece hoje. Você vai perceber onde estão os gargalos do seu negócio. Então, mapeie o seu processo. Tem que fazer um mapeamento. Se você não sabe fazer isso, tenha um administrador que faça. Uma pessoa que entenda. Você que já tem o administrador, sente com o seu administrador e faça isso. Você não tem dinheiro para pagar um administrador para terceirizar isso? Aprenda a fazer. Defina um único funil simples. Pare de complicar. Estruture um caminho claro. Conteúdo foi o que eu falei. Conversa para você despertar o interesse e o desejo do seu cliente. O conteúdo é o A, a atenção. Você vai gerar atenção. A conversa é o interesse e o desejo do AIDA. E a oferta é a ação, é o call to action, chamada para ação, uma oferta clara. E a terceira forma, comece a medir pelo menos 2 métricas. Quantas pessoas entram em contato e quantas compram. Só isso já vai abrir sua mente. Se você fizer essa continha de padeiro, ó, quantas entram em contato e quantas compram, quantas eu estou conseguindo converter, eu já vou ter mais ou menos uma ideia se o meu negócio está indo bem ou se está indo mal. E quais são as ações que eu tenho que tomar para que esse negócio comece a funcionar nos trilhos. E chegamos ao final desse conteúdo. Espero que ajude você a clarear mais a sua mente no seu negócio. Se você gostou, curta, comente, se inscreva nesse canal para que eu possa continuar passando conteúdos aqui para vocês, para esse canal continuar a crescer e nos vemos nos próximos vídeos.